Eu disse à minha sobrinha que o irmão dela sempre significará mais para mim do que ela. Quando eu, 43 anos, mulher, tinha 18 anos e minha irmã, de 47 anos, tinha 22 anos na época, teve meu sobrinho, vamos chamá-lo de Luke, com seu então namorado, agora marido. Minha irmã e seu marido não tinham nenhum interesse em Luke quando ele nasceu, então eu assumi o papel de cuidar dele. Consegui que minha avó, ela é um anjo, cuidasse dele enquanto eu estava no último ano do ensino médio em troca de eu limpar e cozinhar para ela nos fins de semana. Meus pais não foram de muita ajuda também, eles me davam cerca de $100 por mês para o Luke, e se você tem um filho, sabe que isso não é muito. Eu e minha avó éramos as únicas a cuidar dele. Um ano depois que me formei no ensino médio, fui expulsa com meu sobrinho porque meus pais, minha irmã e seu marido não queriam mais lidar conosco. Minha irmã disse que desejava nunca ter dado à luz a ele. Imediatamente fui para a casa da minha avó e procuramos um advogado de direito familiar e consegui a custódia dele, e minha irmã e seu marido assinaram os direitos para mim. Morei com minha avó e, quando fui para a faculdade comunitária e meu trabalho de meio período, ela cuidava do meu filho, Luke. Foi muito trabalho, especialmente quando minha avó faleceu quando meu filho tinha 6 anos. Minha avó deixou 90% de suas coisas para mim em seu testamento, o que fez com que meus pais e minha irmã se aproximassem de mim com intenções falsas de conhecer meu filho e eu para nos reconectarmos. Isso não durou muito e eu disse que eles poderiam agir corretamente ou nunca mais nos veriam. Meu pai decidiu realmente se reconectar com meu filho e comigo, e agora somos próximos, enquanto minha mãe e eu não falamos muito, mas ela trata o Luke bem. Quando Luke tinha 8 anos, tanto minha irmã quanto eu ficamos grávidas e foi então que minha irmã decidiu que queria meu filho de volta e começou a dizer a ele que eu e meu marido não o amaríamos mais uma vez que meu filho verdadeiro nascesse. Meu marido conheceu meu filho quando ele tinha 5 anos e já estávamos juntos há um ano antes de ele conhecer meu filho. Meu marido trata Luke como se fosse dele e nos casamos quando meu filho tinha 7 anos e o adotamos quando ele tinha 9. Descobrimos que minha irmã estava dizendo isso quando um dia ele começou a chorar, pedindo-nos para não deixá-lo depois que dissemos que isso nunca aconteceria. Ele explicou o que minha irmã e seu marido estavam dizendo. Luke sabe que não é meu filho biológico, mas ele é meu filho. Depois disso, cortei contato com minha irmã e seu marido novamente e fiz terapia familiar e terapia individual para meu filho. Quando tive meu filho biológico, deixei claro que nosso amor por ele, Luke, não mudou. Quando minha irmã entrou em contato cerca de 2 anos depois, decidi manter um contato reduzido com ela com o consentimento do meu filho e do meu marido. Meu marido e eu vivemos confortavelmente, enquanto minha irmã e seu marido às vezes enfrentam dificuldades financeiras. Meus filhos faziam atividades extracurriculares, ganhavam os presentes que queriam e fazíamos uma grande viagem em família no verão. Enquanto isso, minha irmã e seu marido não podiam pagar por muito, então, quando minha sobrinha tinha cerca de 9 anos, minha irmã começou a fazer comentários sobre como eu precisava pagar isso ou aquilo para minha sobrinha, mas eu disse a ela que não era meu trabalho. Eu dava os presentes que minha sobrinha queria, a levava para sair de vez em quando, mas nem de longe a tratava como tratava meus próprios filhos. Agora, meu filho, o segundo, está completando 17 anos e meu marido e eu estávamos falando sobre comprar um carro barato para ele. Fizemos o mesmo para o Luke quando ele fez 17 anos. Minha sobrinha também está completando 17 anos e, aparentemente, minha irmã disse a ela que ela também iria ganhar um carro. O problema é que minha irmã não pode comprar um carro para ela, então ela me pediu para comprar, mas eu disse que não iria comprar um carro para ela. Disse que não prometi nada e que não é meu trabalho comprar um carro para ela. Minha irmã então ficou com raiva e não falou comigo por um tempo. Quando o aniversário de 17 anos do meu filho chegou, nós o surpreendemos com um carro. Minha sobrinha então me ligou alguns dias depois, gritando e chorando, perguntando por que eu a odiava e por que não podia tratá-la da mesma forma que trato seu irmão. Calmamente, eu disse a ela que as coisas eram diferentes, seu irmão é meu filho enquanto ela é minha sobrinha. Sou sua tia e nada mais, que como tia meu trabalho era dar presentes de aniversário, presentes de Natal e estar presente quando importava, e isso era tudo. Que seu irmão sempre será mais para mim do que ela jamais será. Então, minha sobrinha começou a gritar comigo novamente, dizendo que eu estava sendo injusta, e desligou. Minha irmã então me ligou para me repreender sobre como eu preciso fazer mais. Eu disse a ela que, se ela não tivesse prometido um carro para a filha ou meu dinheiro para minha sobrinha, nada disso teria acontecido. Já faz alguns dias estou recebendo ligações de alguns familiares e alguns amigos da minha irmã me chamando de vadia e outras coisas. Eu me sinto mal porque meus filhos cresceram com mais e acho que poderia ter ajudado mais. Então, sou a idiota pelo que disse a minha sobrinha? Atualização. Obrigada pelos conselhos, realmente aprecio tudo que disseram. Primeiro, quero esclarecer algo, nunca deixei minha irmã machucar meus filhos, como alguns de vocês pensam. O contato reduzido era para minha sobrinha e era só isso. Quando os aniversários estavam chegando, conversávamos sobre os aniversários ou feriados. A conversa consistia em quando eu iria buscar minha sobrinha, vamos chamá-la de Emily, quanto tempo eu a manteria e quando a devolveria para casa. Minha irmã nunca ficou com meus filhos, nunca esteve em minha casa e nunca falou com eles sem a minha presença ou a do meu marido. Outro motivo para a relação civil com minha irmã é porque Emily e meu segundo filho, vamos chamá-lo de Dustin, frequentavam a mesma escola.
Então, qualquer evento escolar que acontecia, minha irmã estava lá. Meus filhos e minha sobrinha tinham uma boa relação antes da situação do carro. Justin e Emily tinham uma relação próxima, e Emily e Luke tinham uma relação amigável. Sempre me certifiquei de que meus filhos estivessem felizes com a presença de minha irmã em suas vidas, que basicamente não existia, exceto por alguns eventos escolares e alguns grandes encontros familiares. Segunda atualização. 2 dias após a ligação de Emily, decidi ligar para ela para nos encontrarmos. Decidimos nos encontrar em um parque que fica a poucos minutos da minha casa. Quando nos encontramos, Emily parecia normal, mas um pouco cansada. Eu disse a ela que não tinha a intenção de machucá-la de forma alguma, mas que ela precisava entender que não era meu trabalho porque eu não sou sua mãe. Ela disse que entendia isso, mas estava com ciúmes de que seu irmão, Luke, e Justin conseguiam tudo o que queriam. Eu disse a ela que, primeiro, Luke não é seu irmão, mas um primo. Em segundo lugar, eles não conseguem tudo o que querem, eles trabalham para isso. Eles tiram boas notas, fazem as tarefas, ficam fora de problemas na maior parte do tempo. Então perguntei a ela o verdadeiro motivo de ela estar agindo dessa maneira, já que nunca teve um problema antes disso. Ela então começou a chorar, dizendo que não era justo que Luke e Justin conseguissem tudo o que queriam enquanto ela mal conseguia alguma coisa. Que Luke teve sorte na vida ao ser adotado por mim e meu marido. Que ela merece ter o que meus filhos têm, que ela é da minha família, então eu tenho que cuidar dela também. Eu disse que ela é parte da minha família, mas não minha filha. Que eu a amo, mas ela não é minha responsabilidade. Então perguntei por que ela pensava desse jeito. Ela disse que, embora seus pais cuidem bem dela, ela sente que é apenas uma obrigação para eles. Quando vê como Luke e Justin foram criados, fica com ciúmes porque, aos olhos dela, não olhamos para os meninos como uma obrigação. Que somos uma família que está sempre junta e sempre resolve problemas e ajudamos uns aos outros. Que, embora eu tenha permanecido em sua vida e a levado para sair com minha família, ela sempre sentiu ciúmes por ter que ser a única a sair. Que se sentia em segundo lugar e, como eu acolhi Luke, deveria acolher ela sem problema. Eu disse a ela que, embora entenda seus sentimentos, não vou tratá-la como minha filha. Eu não a criei, mas eu a amo. Que é trabalho dos pais dela comprar um carro ou ajudá-la a conseguir um. Então ela ficou mais chateada, dizendo que claramente não me importo com ela, e foi embora. Eu mandei uma mensagem dizendo que me importo com ela, mas não sou sua mãe e não é meu trabalho. Depois que cheguei em casa, meu marido e eu conversamos e decidimos ligar para minha irmã. Eu disse a ela que minha família e eu estamos entrando em contato zero. Minha irmã então perguntou como vou manter contato com Emily. Eu disse que Emily está quase adulta e pode entrar em contato comigo se quiser. Ela então perguntou se eu ia comprar um carro para Emily, e eu disse não. Eu disse que é trabalho dela, que ela é a mãe e precisa agir como tal. Emily precisa que ela seja mãe e desliguei o telefone, bloqueei e excluí seu número. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha mãe. Ela acredita que eu deveria dar algum dinheiro para Emily comprar um carro, se eu não fosse dar um. Eu disse que não ia fazer isso e desliguei porque tudo que isso vai fazer é causar uma briga. Depois liguei para meu pai e expliquei tudo, e ele acha que estou certa. Então, meu pai ligou perguntando se poderia vir na quarta-feira. Quando chegou, estava visivelmente chateado. Minha mãe retirou uma grande quantia do fundo de aposentadoria dos meus pais para minha irmã. Isso causou uma grande briga entre meus pais, o que levou meu pai a fazer as malas e ficar em um hotel por um tempo. Agora estou sem contato com minha irmã e minha mãe, e vou manter um contato reduzido com minha sobrinha por enquanto. Obrigada novamente pelo conselho que todos me deram. Terceira atualização, 2 meses depois. Cerca de uma semana após a publicação, decidi conversar com Emily. Decidimos nos encontrar em minha casa. Pedi a todos que não estivessem em casa porque queria falar com ela em particular. Quando ela chegou, não queria me olhar muito e perguntei se podia lhe dar um abraço. Ela sentiu com a cabeça e, no momento em que a abracei, ela chorou. Ela disse que estava arrependida de como agiu e eu disse que ela não precisava se desculpar. Perguntei novamente sobre como seus pais a tratavam para entender mais sobre o que estava acontecendo. Ela me contou que o pai a trata bem e tenta passar tempo com ela, mas está ocupado porque trabalha em 2 empregos. Enquanto minha irmã está mais em casa, geralmente fica sozinha e não gosta muito de ser incomodada. Então perguntei se ela sentia que estava sendo negligenciada, ela disse que não, mas que às vezes eles não têm muito tempo em família porque seus pais brigam muito, especialmente por causa de dinheiro. Que às vezes sua mãe a faz se sentir como uma obrigação, mas ela sabe que eles a amam. Então perguntei sobre o dinheiro que minha mãe tirou do fundo de aposentadoria. Ela disse que ela e minha irmã iriam procurar por um carro em breve. Depois, mencionei o fato de ela chamar Luke de irmão e perguntei se ela realmente o via assim. Ela disse que o vê como um primo e achava que, se jogasse a carta de irmão, eu me sentiria inclinada a ajudá-la. Ela explicou que, mesmo sendo biologicamente irmãos, são primos e sempre serão primos. Então perguntei se ela sabia como acabei adotando Luke. Ela disse que sabia e que seu pai havia explicado o que eles fizeram.
Aparentemente, minha irmã adoçou a história, enquanto seu pai lhe contou a verdade completa. Luke também a vê como uma prima, para ele, só existe um irmão, que é Dustin. Depois falei com ela sobre ver um terapeuta que nós pagaríamos, meu marido concordou. Ela disse que pensaria a respeito. Então perguntei se ela gostaria de ter um dia divertido comigo aos sábados. Ela ficou animada e disse que gostaria muito. Então, naquele fim de semana, tivemos nosso primeiro dia de passeio. Fomos a um restaurante que ela queria experimentar. Tivemos um bom momento, depois a levei a uma livraria porque ela adora ler e comprei alguns livros que ela queria. Quando Emily e eu estávamos programadas para nosso segundo fim de semana juntas, tive que cancelar porque Justin acabou no hospital. Durante o treino de futebol, ele começou a respirar com dificuldade e usou seu inalador, mas não esperou o tempo suficiente. Em seguida, foi derrubado, o que fez com que perdesse o fôlego e causasse um grave ataque de asma. Isso aconteceu numa sexta-feira e Justin ficou no hospital até domingo. Emily e eu íamos sair no sábado e, naquela manhã, liguei para ela para cancelar. Antes que eu pudesse explicar o motivo, ela começou a gritar, dizendo que eu nunca me importei com ela, e desligou o telefone. Tentei ligar de volta, mas foi direto para a caixa postal. Então, enviei uma mensagem de texto dizendo que não queria magoá-la, mas que Justin estava no hospital e que poderíamos ter nosso dia no próximo fim de semana. Não recebi resposta. Desisti de tentar entrar em contato com ela depois de alguns dias. Há 2 dias, minha família e eu estávamos fora para uma noite em família quando meus vizinhos ligaram dizendo que chamaram a polícia porque alguém estava vandalizando um dos nossos carros. Quando chegamos em casa, os policiais estavam lá e era o carro de Justin. O carro tinha arranhões, pequenos amassados e tinta. Havia 2 janelas quebradas. Meu marido e eu verificamos as imagens de segurança e vimos claramente Emily e outra pessoa vandalizando o carro. Meu marido entregou uma cópia do vídeo à polícia e, na manhã seguinte, Emily e seu amigo foram presos. Minha irmã e minha mãe vieram à minha casa gritando que eu estava arruinando a vida da minha sobrinha e que, se eu amasse, retiraria as acusações. Meu marido está determinado a não retirar as acusações, e Justin e Luke concordam com ele. Muitas pessoas perguntaram a opinião de Luke sobre tudo isso, então decidi falar com ele. Ele disse que já superou tudo e que é melhor cortar o contato com todos, inclusive Emily, porque ela é igual à mãe. Então, estamos cortando contato com todos, exceto com meu pai. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.